Te convido a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Hoje é culto de doutrina. E neste culto de doutrina, falaremos um pouco sobre vivência cristã, sobre o tema o cristão e o álcool. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Vamos ler novamente? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o debate acerca da relação entre o cristão e o álcool é antiga e é histórica. E quando eu me converti, particularmente, eu tinha muita curiosidade em saber se biblicamente era pecado ou não fazer uso de bebida alcoólica. E a razão da minha dúvida é porque o meu pai foi alcoólatra. E eu sofri muito na minha infância por conta do alcoolismo. Então eu queria saber, biblicamente, se fazer uso do álcool, afinal, era pecado ou não era. Eu achava que era, mas eu não tinha conhecimento bíblico. O que eu não sabia é que o debate em torno deste assunto é muito antigo, histórico, porque o álcool, a ingestão de álcool, o consumo de álcool, é uma das coisas que não temos uma proibição direta na Bíblia. Não existe um mandamento dizendo, não beberás. Mas também não existe um mandamento dizendo, não fumarás. E também não existe um mandamento dizendo, não jogarás jogos de azar. E como saber se algo é aprovado ou reprovado pelas Escrituras, quando não há um mandamento direto acerca daquele assunto? Se faz necessário um levantamento bíblico. Precisamos percorrer a Bíblia e analisar diversos textos, tanto os favoráveis quanto os contrários, e colocar tudo numa balança. Existe uma lei chamada a lei da conveniência, que é baseada justamente neste versículo que nós lemos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Olha que interessante. É crime fumar um cigarro? Sim ou não? Não. Então é lícito, amém? Mas convém ao cristão? Essa é a pergunta. É crime eu ingerir bebida alcoólica, sim ou não? Não. Mas convém ao cristão? Esta é a pergunta. É por isso que nós precisamos analisar o que aquele contexto bíblico diz acerca de determinados assuntos, e então colocá-los na balança e aplicar a lei da conveniência, se convém ou se não convém. É importante dizer que a revelação, ela foi uma só. A Bíblia é a revelação de Deus. Mas a iluminação, ou seja, o entendimento da revelação é progressivo.
Quando eu tinha 1 ano de convertido, eu tinha um conhecimento da Bíblia. 5 anos eu tinha outro, 10 anos eu tinha outro. A iluminação, ela é progressiva. Então, se faz necessário nós nos debruçarmos sobre esse assunto para compreendermos e concluirmos se a Bíblia ela nos encoraja ou se a Bíblia nos adverte contra o uso de bebida alcoólica. A palavra álcool, por incrível que pareça, ela tem origem no árabe. Que interessante. Nem no latim, nem no grego, nem no hebraico. A palavra álcool vem do árabe alcohol, ou alcohol. E o que era o alcohol, ou alcohol, que deu origem ao nome álcool? Era um fino composto, na Idade Média, utilizado para maquiagem, obtido através da destilação. O que é a destilação? É aquele processo no qual a bebida, ou o líquido, ou a substância, seja proveniente da cana, ou do que for, se torna alcoólico. Então havia um fino composto, na Idade Média, utilizado para maquiagem, que era obtido através da destilação. E esse pó, usado para maquiagem, ele era chamado de álcool. Álcool, tá certo? Que deu origem a este nome que nós temos hoje. Essa origem do árabe influenciou a língua portuguesa. E hoje, tudo que provém da destilação, nós chamamos de álcool. Ah, o champanhe é alcoólico. Ah, o vinho é alcoólico. A cachaça é alcoólica. Ah, a cerveja é alcoólica. Tudo que provém de uma base de destilação, nós, aqui do Ocidente, né, nós chamamos de álcool, de alcoólico. Isso vem desde o século XVI, século XVII. Só que a palavra álcool não tem na Bíblia. E esta expressão árabe, muito menos. Mas na Bíblia, toda e qualquer bebida que embriagava, ou que alterava o estado de lucidez de uma pessoa, tinha alguns nomes. Primeiro, bebida forte. Você vai encontrar essa expressão na Bíblia, bebida forte, ou bebida fermentada. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, vamos lá, rapidamente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: E Ana lhe respondeu dizendo: Não, meu senhor, é porque eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas tenho sim derramado a minha alma diante do Senhor. Muito bem. Então o sacerdote achava que Ana estava embriagada, porque ela orava meio que resmungando. Ela falou: não, a tua serva não bebeu bebida forte. Olha que interessante a expressão que ela usa, bebida forte. Mas a Bíblia também tem uma outra expressão para as bebidas que alteram o nosso estado de consciência, que nos deixam alegres, que é a bebida misturada. Provérbios, capítulo 23, Provérbios, capítulo 23, versículo 30. Diz assim: para os que se detêm muito no vinho, para os que vão procurando bebida misturada, ou, em algumas traduções, vinho misturado. Então, na Bíblia, nós não encontraremos a palavra álcool, mas bebida forte,
bebida fermentada ou bebida misturada, tá certo? Bom, qual é o entendimento? Qual é o entendimento que as muitas linhas do cristianismo têm sobre o consumo de álcool? Você sabe que existem cristãos metodistas, cristãos presbiterianos, cristãos da congregação, cristãos da assembleia, cristãos da batista, existem muitas linhagens de cristão. Qual é o entendimento que as muitas linhagens de cristãos têm sobre o consumo de álcool? São 3, anota aí. Existe a linhagem cristã dos abstêmios. Abstêmios. Quem são os abstêmios? São aqueles cristãos que consomem bebida alcoólica eventualmente. Só de vez em quando, só quando é alguma ocasião especial, então consome o álcool, é o cristão abstêmio. Também existe aquele que se classifica como moderado. O que é o moderado? É aquele que consome o álcool regularmente, mas ele administra para não chegar no ponto de embriaguez. Então, toda semana ele está lá com a cervejinha dele, é um cristão. Toda semana está lá com a cervejinha, está com o vinhozinho, mas ele se policia para não se embriagar. E existe a terceira linhagem, que são os proibicionistas. Os proibicionistas são radicais. Eles não consomem nada de álcool. Não colocam nada de álcool na boca, porque acreditam que o álcool não afeta apenas o físico, mas ele contamina espiritualmente. Tá? É aí que vem a linhagem das Assembleias de Deus e desses cristãos mais, tá? Os proibicionistas, é uma posição mais radical. Tanto os abstêmios quanto os moderados, eles alegam que a Bíblia condena a embriaguez, não a moderação, ou seja, eles apontam alguns textos na Bíblia que condenam a embriaguez, não o consumo moderado. O difícil é você ensinar alguém que já foi alcoólatra ter consumo moderado. Esse é o difícil. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? Mas vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 8, uma orientação aos diáconos, diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Então, o que os irmãos da linha moderada e abstêmia afirmam? Aqui está falando para não ser dado a muito vinho, mas pouco pode, tá? É uma alegação deles. Efésios 5,18 é um outro texto. Efésios 5,18, onde diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então os nossos irmãos dizem, está vendo, está dizendo não vos embriagueis, mas moderadamente pode. E um outro texto ainda, 1 aos Coríntios 11, 21, que é justamente o texto da ceia. Diz aqui, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Os nossos irmãos moderados e abstêmios afirmam que o vinho que Paulo
bebia na ceia, e a igreja bebia na ceia, era alcoólico. Porque senão Paulo não falaria para os coríntios, os corintianos, pararem de embriagarem-se na ceia, né? Então, o vinho aqui era alcoólico, então eles alegam. O Paulo dá bronca porque eles se embriagavam, não era para se embriagar, era só para beber, tá certo? Eu estou mostrando esses versículos, gente, para nós sermos bem honestos, o porquê que existe as diversas linhas de pensamento acerca do consumo de álcool. E que, por incrível que pareça, existem alguns textos bíblicos que parecem estar aconselhando eu e você encher a cara. A questão é que nós precisamos entender o contexto desses textos. Olha que interessante, Eclesiastes 9:7. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 7. Diz assim o conselho bíblico: anda, pois, e come o teu pão com alegria, e bebe o teu vinho com o coração contente, porque as tuas obras são agradáveis a Deus. Então, aqui um texto, onde a Bíblia está nos mandando a gente comer o nosso pão com alegria e beber o nosso vinho com o coração contente, né? E aí, se você não entender que o livro de Eclesiastes é um livro que foi escrito sob a perspectiva de um homem debaixo do sol, um homem que tudo que ele vai falar, ele fala assim: vi outra coisa debaixo do sol, tudo é vaidade, tudo é canseira, tudo é enfado, a vida não vale a pena, né? Então, o que esse homem desgostoso, esse homem aqui desencorajado, esse homem que está cansado de tudo, o que ele está falando? Quer saber de uma coisa? Come bastante, bebe mesmo, que é isso aí, tá certo? Vamos para frente. Provérbios capítulo 30. Esse é pior. Provérbios capítulo 30. No versículo 6 e 7, olha o que vai dizer aqui. 30 não, perdão, irmãos, 31, tá? Provérbios 31, versículos 6 e 7. Irmãos, aqui é uma mãe dando conselho ao seu filho, ó. Deem a bebida forte ao desfalecido, e o vinho aos de espírito amargurado, que bebam e se esqueçam da sua necessidade e da sua miséria, não mais se lembrem. Então esta mãe está falando para o filho, que era um rei, olha só, que era um rei, para que ele desse bastante bebida para os amargurados de espírito, para os desfalecidos, para que eles esquecessem da sua miséria. Você já ouviu falar naquela expressão, afogar as mágoas? Eu vou beber para afogar as mágoas. Parece que veio daqui, né? Dai bebida forte ao desfalecido e o vinho aos de espírito amargurado, que bebam e se esqueçam da sua necessidade. Era uma mãe dando conselho a um rei, provavelmente ela estava dizendo respeito àquela pessoa que não tinha mais chance de viver, uma expectativa de vida. Talvez estava para ser executado, talvez estava morrendo ferido por conta de uma guerra, então, dê bebida para aliviar o sofrimento dele. Isso é interessante porque, na Segunda Guerra, quando pessoas pisavam nas minas, explodia a perna da pessoa, arrancava o braço fora, para a pessoa suportar até a cirurgia ser feita, eles metiam conhaque nas pessoas, sabia disso? Metia conhaque, bebe aí, ó, bebe, e o soldado mamava aquilo com todo desespero,
Para quê? Para dar uma aliviada na sua dor. Então essa mãe aqui deve estar falando isso para o seu filho, que é rei, né? Devia ter exército também, mais ou menos nesse sentido aí, tá certo? O cara está todo arrebentado, o cara não tem mais chance, dá um jeito de aliviar a dor dele. É isso que ela está falando, tá? E agora tem um texto interessante também, em 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 23. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 23, diz assim, ó, Paulo falando a Timóteo: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades, né? Então, nossos irmãos, eles falam, está vendo? Paulo aconselhou Timóteo a beber vinho. Então, qual é o problema nisso daí? Tá certo? O que acontece aqui, irmãos, é que as águas do mundo antigo, que não desfrutavam de nenhum tipo de saneamento ou de esterilização, elas continham muitos parasitas. A pessoa ia no rio e bebia água. E isso daí, muitas vezes, causava dores estomacais terríveis. O que os gregos descobriram? Os gregos descobriram que se você jogasse um pouco de vinho na água, o vinho esterilizava a água. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, não beba água pura. Usa de um pouco de vinho, por conta das tuas constantes enfermidades. Timóteo, você fica muito doente com água. Esteriliza esse negócio aí. Você está vendo como que uma compreensão de um contexto histórico nos esclarece muitas coisas? Porque quando a gente começa a ir a fundo, pesquisar sobre bebida forte, bebida fermentada, bebida misturada, nós percebemos que a Bíblia, ela nos desaconselha veementemente. E eu quero analisar um desses textos com vocês. A Bíblia, ela nos diz que a bebida forte, ou a bebida fermentada, ou a bebida misturada, ela traz dores, discórdias e mágoas. Porque o álcool, ele tira de nós, todo ser humano, toda pessoa, ela tem eu esqueci o nome, mas é um limitador. Oi? Exatamente. O córtex pré-frontal, o dia que eu olhei para ela, eu disse, eu vou casar com ela. Porque ela é um dicionário ambulante, é uma enciclopédia. Vai me ajudar demais. Aí não ajuda mesmo, gente? Está vendo? O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro que funciona como um filtro para as nossas palavras e ações. Já aconteceu de você falar um negócio, você segura e fala, eu não vou falar isso não, porque vai dar confusão, não é isso? Quando você bebe uma bebida misturada, uma bebida alcoólica, ele é desligado. E aí, meu filho, tudo que estava engasgado, você vai falar dando risada. E a confusão está armada, né? A confusão está armada. Então, a Bíblia diz que a bebida forte, a bebida misturada, ela traz dores, discórdias e mágoas. Eu me lembro que o meu pai não conseguia sair do bar de jeito nenhum. E minha mãe brigava com ele e falava, você vai para o bar de novo? Eu vou com você, eu vou ficar plantado do teu lado. E meu pai já tinha tomado todas, e ele falou para minha mãe assim,
mas sai de trás de mim, você é um traste na minha vida. Nossa, essa palavra aí. Depois ele ficou são, não teve jeito não. A palavra já tinha sido falada, aquela mágoa durou anos, né? Graças a Deus meu pai foi liberto e trouxe muitos anos de alegria para minha mãe. Mas o cara, quando está assim, meio aéreo, ele fala o que vem na cabeça. E aí, depois que você falou, meu amigo, então a Bíblia diz assim, ó, que a bebida forte, né, misturada, traz dores, discórdias e mágoas. Vamos lá para Provérbios novamente. Provérbios capítulo 23. Versículos 29 e 30. Ó, Provérbios 23, versículos 29 e 30. Olha o que a Bíblia diz. Para quem serão os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem o avermelhado dos olhos? Para os que se detêm muito no vinho, para os que vão procurando vinho misturado. Irmãos, presta atenção, existem dois tipos de vinhos na Bíblia. O vinho chamado mosto. E o que é o mosto? É quando se espreme a uva e sai aquele primeiro suco. Sabe o suco da ceia que nós tomamos aqui? Aquilo ali é um mosto. Você deixa ele bem geladinho, assim, vai trincando no congelador, aí você toma uma garrafa daquela todinha. Não tem problema. É gostoso, não é, gente? Mas isso daí como se diz? É caro, né, gente? Não dá para fazer isso toda hora, né? Quando a gente compra uma garrafa dessa da ceia para tomar em casa, você toma bem de pouquinho em pouquinho para não acabar logo, não é isso? Se é refrigerante Dolly, você já toma de caneca, né? Mas quando é aquele vinhozinho bom, você... né? Esse é o mosto. O mosto é aquele primeiro suco que sai da uva. Você espremeu, sabe aquela coisa bonita, gostosa? Só que o mosto, dependendo da temperatura que você deixá-lo, ele vai para um processo natural de fermentação. E aí a Bíblia vai chamar este processo de fermentação de bebida forte, tá? Então olha que interessante. Para quem serão os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem o avermelhado dos olhos? Para os que se detêm muito no vinho. Mas qualquer vinho? Não. Para os que vão procurando vinho misturado. A Bíblia também vai dizer que a bebida forte, ela tira o indivíduo de sua sobriedade. É o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Com o auxílio da universitária, córtex pré-frontal, tá certo? Então, Provérbios 23, capítulo 23, nós vamos ler a partir do versículo 31. Preste atenção aí, ó. Não olhe para o vinho quando está avermelhado, quando resplandece a sua cor no copo e escoa-se suavemente. No fim, morderá como a serpente, e como a víbora picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como o que jaz no meio do mar, ou como o que está na ponta de um mastro. E dirás então: feriram-me, mas não me doeu. Açoitaram-me, mas não senti. Quando despertarei? Aí então voltarei a beber. Então é interessante ele dizer que a pessoa que se demora perto do vinho, ela é como a pessoa que dorme na ponta de um mastro. Você sabe como que é dormir na ponta de um mastro? Você nunca dormiu na ponta de um mastro? Nem eu. Então, mas
Mas você imagina como que é, né? Tá certo? Então a Bíblia está dizendo que a bebida forte, ela tira o indivíduo de sua sobriedade. Uma terceira coisa que a Bíblia nos mostra acerca da bebida fermentada é que ela levou Noé da nobreza ao ridículo. A bebida forte levou Noé da nobreza ao ridículo. Gente, o homem sobreviveu a um dilúvio. O homem foi chamado de o mais justo da terra pelo próprio Deus. E depois, num ato impensado, provocado pela embriaguez, porque o seu córtex pré-frontal, não vou esquecer mais, hein? O seu córtex pré-frontal foi desligado, ele amaldiçoou todos os seus netos, filhos de Cã. Está lá em Gênesis, capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21. Gênesis 9, 20 e 21, diz assim: E começou Noé a lavrar a terra, depois do dilúvio, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e se embriagou, e estava descoberto no meio de sua tenda, estava pelado. E Cão, pai de Canaã, ou Cam, viu a nudez de seu pai, e o disse a seus 2 irmãos que estavam fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros, e andando para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo voltado os seus rostos, e assim não viram a nudez de seu pai. Irmãos, no mundo antigo, era impensável o filho ver o pai nu. Nenhuma possibilidade, nenhuma. Só que Noé embriagou-se, e o seu filho mais novo viu. E não somente viu, como achou engraçado. E fez saber todo mundo, né? Podia ter ficado na dele. 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que tinha feito com ele seu filho, o mais jovem, e disse: Maldito seja Canaã. Ou seja, irmãos, ele não falou maldito seja você, meu filho. Ele falou: maldito seja Canaã, ou seja, todos os que descenderem de você serão malditos. E se você ler a Bíblia, você vai ver por que Deus deu a terra de Canaã para Israel. Porque os povos de Canaã eram povos malditos, idólatras, distantes de Deus. Uma maldição lançada por Noé. A quarta coisa que a Bíblia nos mostra sobre a bebida misturada é que foi justamente a bebida forte que encorajou o incesto de Ló com as suas filhas. Isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 31. Gênesis 19, 31. Diz assim: Então a maior disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, conforme o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, e conservaremos de nosso pai a descendência. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e entrou a maior, e deitou-se com seu pai, mas ele não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a maior à menor: Eis aqui,
eu já me deitei na noite passada com meu pai. Lhe demos a beber vinho também esta noite, e entra, deita-te também com ele, para que conservemos de nosso pai a descendência. E deram de beber a seu pai também naquela noite, e se levantou a menor, e deitou-se com ele, mas ele não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ló, homem justo que era, jamais aceitaria se relacionar com as próprias filhas. Ele preferiria a morte. Mas convencido por elas a tomar uma, porque elas pensavam que o mundo tinha acabado. Elas não sabiam que Deus só tinha destruído Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Elas achavam que Deus tinha destruído o mundo inteiro, só sobrou eles. Então ela falou, agora vai ficar nós, vai acabar tudo. Se elas tivessem feito a proposta para Ló, jamais, vocês estão loucas, vocês estão malucas. Mas, pai, foi tenso, hein? Essa destruição de Sodoma. Vamos tomar uma aqui para aliviar, para relaxar. Agora mais uma. E quando o pai estava bem embriagado, elas se relacionaram sexualmente com ele. Então, olha que ponto o álcool pode levar alguém. A quinta coisa que a Bíblia nos mostra sobre a bebida alcoólica é que o sacerdote que bebesse não deveria entrar na tenda da congregação. O que é a tenda da congregação? É aquele tabernáculo provisório que Moisés construiu no deserto com peles de animais, até que viesse futuramente o rei Salomão e construísse o templo. Antes do templo, era o quê? O tabernáculo, chamado também de tenda da congregação. Deus ordena o seguinte, vamos lá para Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 9, diz assim, Levítico 10, 9, Deus falando, tu e teus filhos contigo não bebereis vinho nem bebida forte, quando tiverem que entrar no tabernáculo do testemunho, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto para as vossas gerações. Versículo 10. E para poder discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Ok? Então Deus está dizendo para Arão e para os filhos de Arão, que quando eles fossem oficiar na tenda da congregação, que eles não bebessem vinho e nem bebida forte, para que eles discernissem entre o santo e o profano. Ou seja, irmãos, a bebida alcoólica, ela tira a nossa sensibilidade de Deus. Seja um champanhe, você está se fechando para Deus. Aí você diz, pastor, mas eu não sou sacerdote? Segura essa informação. Voltando lá para Provérbios, perdão, irmãos, essa espuma aqui está me dando alergia. Voltando para Provérbios, capítulo 31, lembra aquela mãe que aconselhou o filho, dá de beber para os miseráveis? É só para os outros, viu? Olha o que ela diz para o filho dela agora. Provérbios 31,
versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar a bebida forte, para que não aconteça que bebendo esqueçam a lei e pervertam o direito de todos os filhos afligidos. Então ela está falando para o seu filho Lemuel, que era rei: filho, não é próprio para os reis beber. Beber não é bom para os reis. E você pode dizer: pastor, mas tudo bem, uma coisa para os sacerdotes, agora essa palavra aqui é para os reis, mas eu não sou nem sacerdote nem rei. Ah, é aqui que você se engana. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, no versículo de número 9, a palavra vai dizer assim, 1 de Pedro 2,9, mas vós sois, está falando para a igreja, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdócio real. Um dia nós estaremos com Cristo Jesus no seu reino. E sabe quem vai exercer o sacerdócio no reino de Cristo? Eu e você. Nós estaremos nos tabernáculos eternos para sempre. Só que isso já começa agora. Deus te elegeu sacerdote para habitar na presença dele. Tá bom, pastor, sacerdote eu posso ser, mas rei eu não sou. Ah, se enganou de novo? Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o versículo 5 e 6. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou dos nossos pecados em seu sangue, e nos fez, vocês estão tímidos, e nos fez, e para Deus e seu Pai, a Ele seja a glória e o poder para sempre, amém. Eu e você reinamos com Cristo, eu e você já reinamos com Cristo, e reinaremos para sempre com Cristo. Não é próprio dos reis, não é próprio dos sacerdotes, contaminar-se com aquilo que pode nos tirar do nosso estado natural. Deus tem uma posição elevada e melhor para você, amém? Glória a Deus. Mas a pergunta é: convém ao cristão o álcool? Sim ou não? Bom, nós sabemos que em todo o Velho Testamento, a Bíblia, ela vai ter algumas passagens, como eu mostrei aqui no início, que parecem nos encorajar a beber, mas ela também terá muitas passagens que nos advertirão a não beber. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos muitos conselhos de moderação. Moderação.
Tito, capítulo 1, Paulo diz assim para Tito, quer ver? Tito, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aqui mais uma vez, não dado ao vinho, ou seja, não abusando do vinho. A história nos conta que Martinho Lutero e John Calvino, eles consumiam tanto cerveja quanto vinho. Martinho Lutero e João Calvino consumiam tanto cerveja quanto vinho. Eram contra a embriaguez, era contra embriagar-se, mas eles faziam uso. Só que a cerveja e o vinho que eles tomavam, em sua maior parte, eram eles mesmos que fabricavam em casa. E aquela região da Europa é cultural isso daí, né? Na época. O que aconteceu? Os anos se passaram e passou a não haver mais diferença entre o cristão e o não crente. Porque o cristão e o não crente bebia à vontade. O cristão e o não crente fazia uso de fumo. O cristão e o não crente usava alucinógeno do mesmo jeito. A igreja espiritualmente esfriou. Então, um homem que vocês devem conhecer, chamado John Wesley, começou um movimento para que os cristãos se apartassem destas coisas que os contaminava para Deus. E John Wesley começou este movimento para que os cristãos abandonassem o uso do álcool, nem muito, nem moderado. Ele dizia: nós não precisamos disso. Qual foi o resultado deste movimento inicializado por John Wesley? Milhões de cristãos que já eram alcoólatras no mundo inteiro foram libertos da bebida. Então, daí em diante, percebeu-se que quando o cristão se apartava do fumo, por exemplo, Charles Spurgeon fumava charuto, até o dia que ele foi confrontado por Moody. E Moody falou: senhor Spurgeon, o senhor, príncipe dos pregadores, fuma charuto? E ele falou: eu fumo. E Moody falou: mas o senhor fuma muito ou o senhor fuma pouco? Ele falou: eu fumo toda hora que me dá vontade. Moody ficou arrasado. Moody voltou para os Estados Unidos e falou: como que pode? O senhor Spurgeon fuma charuto? Todavia, a notícia se espalhou. E um homem de Londres descobriu a marca que Spurgeon fumava e colocou uma placa bem grande na sua tabacaria: venha comprar os charutos da marca tal, o mesmo charuto que o senhor Spurgeon fuma. Quando Spurgeon viu aquilo, ele ficou horrorizado. Ele falou: não, eu não posso ser exemplo para as pessoas desse jeito. E ele decidiu romper com o fumo de uma vez. Mas esse movimento que começou lá com John Wesley, mostrou aos cristãos que quando nós nos desvencilhamos de algumas coisas que são comuns para o mundo, a experiência com Deus se torna maior e melhor. Agora veja, por muito tempo se criou um mito que dizia assim: não, mas beber uma
taça por semana, ou uma coisa assim, faz bem para o coração. Uma taça faz bem para a saúde. Já ouviu isso daí? Sim ou não? A BBC trouxe um estudo que foi feito com alguns milhares de pessoas que bebiam ou moderadamente, ou eventualmente, ou só em ocasiões sociais. Esse estudo mostrou que estas pessoas desenvolveram cerca de 60 doenças em comum. Agora, olha que interessante. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. É esse estudo, tá? Estudos recentes, incluindo pesquisas de Oxford, indicam que o consumo de álcool está associado a mais de 60 doenças, mesmo quando o consumo é considerado moderado. Embora o consumo moderado fosse historicamente associado a benefícios, novas evidências científicas mostram que ele aumenta os riscos de diversas condições de saúde em vez de proteger. Quais são as doenças que as pessoas se tornam mais propensas fazendo uso do álcool, ainda que moderadamente ou levemente? Primeiro, cânceres. Aumenta o risco de câncer de mama, fígado, esôfago, boca e intestino. Doenças cerebrais. Estudos indicam que até mesmo o consumo moderado pode estar associado a um maior risco de lesões cerebrais e atrofia. Doenças hepáticas. Esteatose hepática, gordura no fígado, que pode evoluir para a cirrose. Problemas cardiovasculares, hipertensão e arritmias. Problemas gastrointestinais, úlceras e lesões no esôfago e no estômago. Continuando o que o estudo diz, o que é considerado uso moderado e o não seguro, a Organização Mundial da Saúde e outros órgãos destacam que não existe um nível seguro de consumo de álcool. O risco de doenças hepáticas e câncer aumenta com qualquer nível de ingestão. O consumo de álcool é uma das principais causas de mortalidade e hospitalização no Brasil, resultando em uma média de 12 mortes por hora. Sabia disso? O álcool mata 12 pessoas por hora no Brasil. Estudos recentes da Fundação Oswaldo Cruz, com base em dados de 2019, indicam que mais de 100 mil pessoas morrem por ano no Brasil devido a doenças e acidentes atribuídas ao consumo de álcool. Mortes, de 102 a 104 mil mortes por ano, estão relacionadas ao uso do álcool. Uma média de 12 pessoas por hora, ou uma a cada 5 minutos. Se morre uma pessoa por causa do álcool a cada 5 minutos, então nessa 1h30 que estamos aqui, já morreu quase 20 pessoas no Brasil por álcool. Perfil das mortes. Homens representam a grande maioria, sendo responsável por 86% dos óbitos, enquanto mulheres correspondem a 14% dos óbitos. O que eu vou dizer para vocês, amados irmãos? Nós temos uma alegria maior. Nós temos uma alegria melhor, superior. Rapidamente, para nós concluirmos, que hoje tem aniversário da Ana. Aleluia, parabéns, Ana. É daqui para a churrascaria, tudo por conta dela. Vamos lá. Neemias. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Eu gosto muito desse texto. Olha que interessante, Neemias 8, 10. Ele lhes disse ainda: ide, comei as gorduras e bebei o vinho doce, ó, que eu falei lá, o mosto, e enviem porções àqueles que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Por isso, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, aleluia,
comei gorduras e bebei doçuras. Pode fazer a picanha, coma a gordura da picanha, não tem problema, viu, gente? Isso sim é mito, tá certo? Coma gorduras, beba a doçura, beba o mosto, beba o vinho novo, tá certo? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 118, verso 24. Salmos 118, verso 24. A Escritura Sagrada vai dizer assim: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e nos regozijemos nele. Sabe o que é um motivo para você se alegrar? Que é um motivo para você estar feliz? Deus preparou este dia para você. O sol hoje foi para você. O vento que soprou foi para você. A lua que está ali fora é para você. As estrelas do céu é para você. O ar que estamos respirando, Deus preparou para você. Alegre-se, este é o dia que o Senhor fez. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu concluo, meus amados irmãos, que nós, como aqueles que temos o Espírito Santo habitando em nós, não temos necessidade de nenhum tipo de acessório para complementar uma alegria faltante. A grande maioria dos textos bíblicos que nós lemos aqui hoje trata a bebida forte, ou a bebida misturada, ou a bebida fermentada, como algo que pode nos trazer vergonha e prejudicar. Eu creio que nós temos uma água melhor para bebermos, e nós temos um chamado para sermos referência no mundo. Que a tua alegria, que o teu bem-estar seja proveniente de uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela riquíssima oportunidade de nos debruçarmos sobre este assunto, que com certeza, Pai, trará esclarecimento não apenas para nós os que aqui estamos, mas para aqueles que depois assistirão em suas casas, ou já estão assistindo em suas casas. Pai, eu te peço que onde esta mensagem chegar, que cada vida, cada alma, cada coração encontre em Ti a razão verdadeira para estar bem. É o que te pedimos e te agradecemos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Olha, a nossa posição, ela é abstêmia? Ela é moderada? Não, eu prego o proibicionismo. O proibicionismo. Por quê? Primeiro, porque eu entendo, como eu falei agora há pouco, que o álcool, não é que ele vai fazer só mal para o coração, ou para o fígado, não é isso. Ele contamina o nosso espírito. Nós nos tornamos insensíveis a Deus. Foi por isso que Deus falou para que Arão não consumisse nada quando entrasse na tenda do tabernáculo. O meu pastor, ele teve uma experiência muito interessante, quando ele era jovem.
Ele era jovem, já da igreja, cristão, e ele foi a um determinado lugar, a uma festa, e ele tinha tanta vontade de beber vinho, tanta vontade, e ele disse que bebeu, mas bebeu, matou a vontade, vinho mesmo, e ele falou que os dias foram passando, e sobreveio uma frieza espiritual muito grande nele, mas ele não tinha nem associado que foi depois que ele tinha bebido, e ele falou que aquilo foi estranho. Ele falou que ele orava, não sentia mais a presença de Deus. Ele era batizado com o Espírito Santo, não sentia mais o Espírito Santo, não conseguia mais falar em línguas. Ele falou, o que está acontecendo? Será que Deus me abandonou? E disse que chegou um ponto que ele ficou tão frio espiritualmente, que ele não tinha mais vontade de ir para a igreja, não tinha vontade de louvar, de orar. Foi uma frieza muito grande, durou uns 3 meses. E ele falou assim, que chegou um dia que ele falou, não posso ficar assim, até quando eu vou ficar assim? E estava tendo um missionário na cidade, tinham montado uma tenda evangelística lá, e a tenda estava lotada. E ele falou assim, hoje eu vou nessa tenda, e eu vou orar de todo o meu coração, com todas as minhas forças, enquanto eu não sentir a presença de Deus, eu não vou parar de orar, eu preciso sentir Deus de novo. Ele era um jovem. E ele falou que foi, cheio de fé e vontade. Quando ele foi chegando perto da tenda, o culto já estava lotado. Ele falou assim que o estômago dele começou a virar. Ele falou que não deu nem tempo de correr. Ali na porta da tenda mesmo, ele vomitou, colocou tudo para fora. E o que ele vomitou, irmãos? O vinho vermelho, como se ele tivesse acabado de beber, e já fazia 3 meses que ele tinha bebido. Ali ele entendeu que Deus estava dizendo, não quero isso na tua vida. E ele falou que nunca mais, né? Então, eu também vim do mundo, e no mundo, quem não conhece espanhola? Bombeirinho. Espanhola é vinho com leite moça. Bombeirinho é vinho com cachaça. Quem não conhece? Eu bebia de tudo, gente. Só que eu percebi que, de tudo que eu bebi, rabo de galo, conhaque, vodka, pitu, coquinho, meu Deus, coquinho dá uma dor de cabeça terrível. De tudo que eu bebi, nada me trouxe a alegria, o gozo, a paz, a satisfação que a presença de Deus me trouxe. Então eu entendi que Deus havia nos chamado para algo superior, né? Agora, é claro, irmãos, essa palavra que eu estou trazendo é uma palavra de instrução. Nós não proibimos ninguém. Quando eu digo proibicionista, é que eu creio que o álcool nos contamina espiritualmente. Então eu prego que a gente não deva beber, tá bom? Mas a opção é de cada um. Mais alguma pergunta? Irmã, pode falar. É o mosto. É o mosto. Que você podia beber à vontade. E Jesus gostava de vinho. Jesus bebia vinho, ele gostava de vinho. Mas é o mosto. O mosto na Bíblia, ele é encorajado porque ele é simbolicamente, tipologicamente falando, o mosto, ele é o símbolo da vida abundante. Aquele vinho recém-espremido da uva, aquele primeiro suco que sai da uva, aquilo tipifica a vida abundante. Quando você vê no Novo Testamento a expressão vinho novo, está se referindo ao mosto, tá certo? Agora, existia o vinho misturado, que era misturado com algumas especiarias, para que ele se tornasse enebriante, ou seja, embriagante, alucinógeno, né? Então, este vinho a Bíblia condena. E aí, quando eu vou no mercado hoje, eu vejo lá Santo Tomé, não
foi aquele vinho que Jesus transformou, né? Não foi o Santo Tomé, né, gente? Agora, quando eu vejo um Aurora geladinho, trincando de gelado, eu digo, nossa, só o vinho de Jesus foi melhor que esse daqui, né? Mas a gente é pobre, só dá para comprar uma vez por mês, né? Compra uma garrafinha, acabou, só na outra despesa. Eu falei para o meu filho, o meu sonho um dia é ir no mercado, comprar caixas desse e tomar isso aqui o mês inteiro, porque isso aqui é bom demais, né? Tal. Mas, irmãos, vale a pena se consagrar para Deus, amém? Oi? Hã? Não pode beber álcool em gel, não. Amém. Gente, vamos nos colocar de pé. A Marina